Fala aí, galera, Hildomar aqui, e eu quero dizer para você duas coisas. Primeiro, que se você está assistindo esse vídeo e não é pelo Spotify ou pelo YouTube, você não está em nenhuma das minhas plataformas, em nenhuma das plataformas em que eu estou postando conteúdo, e eu te convido a me procurar lá, Hildomar Reis, nas duas plataformas você vai me encontrar. Outra coisa é que você compartilhe isso com alguém antes de você começar a assistir o vídeo. Manda nos grupos, manda para os seus amigos, manda para alguém. E a terceira coisa é que você curta esse conteúdo e deixe um comentário, discordando, concordando, achando, dizendo que foi legal, mas comente alguma coisa aqui embaixo, porque isso ajuda você a receber mais conteúdos desse canal, certo? Hoje eu quero falar sobre, já estou com o meu planner aberto aqui, né, o meu esboço. Eu quero falar sobre alguns princípios que tornam a sua oração eficaz. Eu quero falar sobre princípios que vão fazer com que a sua oração seja ouvida por Deus e respondida por Ele, certo? Não vou falar de fé hoje, não é sobre isso que eu quero falar, mas quero falar sobre outras coisas. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos compreender que existem orações que são feitas e que são ineficazes, orações que nunca serão respondidas por Deus. E não sou eu quem estou dizendo isso, é a Bíblia que diz, e eu vou só ler aqui alguns textos, compartilhar com vocês alguns versículos que estão escritos na palavra de Deus, certo? Eu quero ser fiel àquilo que está escrito. Em Jeremias capítulo 11, versículo 13 e 14, diz o seguinte: Porque, ó Judá, segundo os números da tua cidade, ou das tuas cidades, são os teus deuses, segundo os números das ruas de Jerusalém, levantastes altares para vergonhosa coisa. Isso é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor em oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. A gente consegue perceber aqui nesse texto, de forma muito superficial, que Deus está dizendo, através do profeta Jeremias, né, ou ao profeta Jeremias, que não houve oração de quem tem conhecimento de Deus e anda de forma rebelde, e que também não houve oração de pessoas em favor dessas pessoas rebeldes. Ele está dizendo isso aqui, que as pessoas aqui, claramente o povo de Israel, têm um conhecimento de Deus, é a única nação na época que possui os oráculos de Deus, né? Os mandamentos do Senhor. Uma nação que possui ali reis, profetas, sacerdotes, e em um certo tempo da história houveram juízes, homens que foram levantados por Deus, né, para guiar aquele povo. Deus entrega livros, né, de instruções para esse povo, e ainda assim, eles tendo todo esse conhecimento e experiências com Deus também, né? Eles tiveram muitas experiências com Deus, visíveis e palpáveis. E ainda assim esse povo está andando em rebeldia, cometendo o pecado da idolatria. E aí o Senhor diz que não ouve a oração deles e que não ouve a oração de quem orar por eles, de quem orar em favor deles, né? Aqui é um tipo de oração ineficaz. Alguém que tem clareza acerca dos princípios do Senhor e vive deliberadamente em pecado. O primeiro tipo de oração que eu estou enumerando aqui que não pode ser ouvido por Deus é um tipo de oração ineficaz. É orar por alguém que é rebelde, tendo conhecimento de Deus, ainda assim peca deliberadamente. Bem como
a oração dessa pessoa que é rebelde também é ineficaz. Ela não surte nenhum efeito. O Senhor que está dizendo aqui. Em 1 João capítulo 5, na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, o apóstolo João vai dizer o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então veja que o Senhor não ouve a oração também feita em detrimento da sua vontade soberana. Deus não vai ouvir a sua oração e de rebote ali, né? Não vai responder também a sua oração se ela é feita em detrimento da vontade dele. Deus tem uma vontade e você precisa se certificar de que você está orando conforme a vontade de Deus. Se você não está orando conforme a vontade de Deus, existe um problema. E o problema é que Deus não lhe ouve e que também Deus não lhe responde. Então, dois tipos de oração que são ineficazes. A oração de um rebelde / a oração por um rebelde, bem como a oração feita em detrimento da vontade de Deus. Que perturbação. Mas vamos lá. Então, sobre vontade de Deus, a gente precisa compreender os dois aspectos da vontade de Deus para o homem. Primeiro é o aspecto geral, que é a vontade de Deus descrita na Bíblia para todo ser humano, e a vontade de Deus personalizada. É algo muito peculiar de pessoa para pessoa, que obviamente caminha debaixo da vontade geral. A vontade personalizada não significa que Deus vai revelar para alguém a vontade dele e que essa pessoa pode quebrar princípios bíblicos. Não. A vontade personalizada caminha debaixo da vontade geral de Deus. Então isso tem que ser bem destacado aqui. Mas a gente consegue perceber a vontade de Deus geral lendo a Bíblia. Você pega a sua Bíblia, né? Estou com minha Bíblia aqui, ela está aqui. Estou lendo esse livro. Deixa eu desmarcar ele aqui. Estou lendo no momento esse livro aqui, A Necessidade da Oração, de Edward McKendry Bounds. Eu acho que é assim que se pronuncia. Amigo e discípulo de John Wesley. Um livro surpreendente, na verdade é um box com 6 livros sobre oração. Tá aqui a minha Bíblia, uma Thompson, letra o quê? Letra grande, uma Thompson letra grande, eu gosto dela, uma boa Bíblia. Então, você lendo a sua Bíblia, você consegue discernir a vontade de Deus geral para o ser humano, se você é um ser humano, obviamente, a vontade de Deus geral para você está na Bíblia. Que o Senhor, por exemplo, sobre casamento, a Bíblia deixa claro que você é livre para se casar com quem você quiser, desde que seja no Senhor. Então, está descrita aí a vontade de Deus geral para você fazer a sua escolha. Outra coisa que está claro nas Escrituras: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para todo ser humano. Está na Bíblia, está claro. Deus quer que todo o ser humano seja salvo. Todo ser humano vai ser salvo? Todo ser humano está sendo salvo? É uma outra história. Porque as pessoas têm direito de abraçar a vontade de Deus e de não abraçá-la em sua vida pessoal. Então veja que a vontade de Deus geral, ela está descrita na palavra de Deus. Um outro exemplo interessante, né? Existem pessoas que dizem: eu não prego o evangelho porque eu não sou evangelista. E Deus não falou comigo que é para eu pregar. Irmão, a Bíblia diz que é para você pregar.
Se você é um discípulo de Jesus, existe uma comissão sobre você, chamada por nós de a Grande Comissão, que é um comissionamento para que todo aquele que faz parte da Igreja de Cristo vá aonde ele for, pregando o Evangelho. Por onde você for, pregue o Evangelho. Então, está na Bíblia isso. Só que, diferentemente dessa vontade geral que diz pregue o Evangelho, não consta na Bíblia, por exemplo, as cidades onde Deus deseja que você especificamente pregue o Evangelho. Nós sabemos que existem irmãos que estão aí pelos mais variados países pregando o Evangelho porque receberam uma palavra de Deus. E eles não leram isso na Bíblia, não estava na Bíblia, não estava em um versículo lá de Mateus, ou de Apocalipse, ou de Gênesis, ou das cartas de Paulo, não. Aí a pessoa ouviu buscando a Deus em oração, ou teve um sonho, alguma coisa aconteceu, uma visão, alguma coisa assim, um testemunho interior, né? De diversas formas Deus pode falar acerca da sua vontade personalizada para nós. Então, nós vemos ali que o apóstolo Paulo, em Atos 16, do versículo 6 ao 10, Paulo queria obedecer à comissão de Cristo de pregar o Evangelho, só que ele queria pregar na Ásia. E por 2 vezes o texto diz que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho na Ásia. Então, embora exista a comissão do Espírito para que a gente pregue o Evangelho, o Espírito Santo não espera que você amanhã compre uma passagem para a África e diga, já que a Bíblia manda eu pregar o Evangelho indo por todo mundo e pregando a toda criatura, eu vou embora para a África, só porque eu quero. Não funciona dessa forma. Você precisa consultar a vontade de Deus em oração para que Ele te diga onde é a sua esfera de atuação. Ok? E uma maneira clara, descrita por Jeremias, para fazer esse tipo de coisa, é entrando no conselho do Senhor. Isso mesmo, entrando no conselho do Senhor. Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 18. Vamos ler o 18 e o 22. Diz o seguinte: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Uma coisa muito interessante que a gente precisa observar aqui é o seguinte. Começou um barulho aí, é da bomba aqui do prédio, jogando água pro tanque de cima. Mas deixa passar batido isso aí. Então, coisas interessantes no conselho do Senhor. A palavra conselho, um dos significados mais incríveis assim para essa palavra é uma reunião familiar. O que é o conselho do Senhor? É o lugar onde Deus está deliberando os seus decretos para nós, certo? Então, você precisa entrar no conselho do Senhor e estar atento à sua palavra. Versículo 22. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu caminho e da maldade das suas ações. Olha o que Jeremias está dizendo. Que o conselho do Senhor é o meio de Deus para que a gente não erre ou para que a gente se arrependa do nosso erro, para que a gente volte de um caminho errado que a gente está trilhando. Então, o conselho do Senhor é o lugar onde nós podemos ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. É um lugar que nós precisamos estar atentos. É um lugar que vai nos ajudar a seguir o caminho de Deus, né? O caminho o propósito que Deus tem para nós, ou recalcular a nossa rota. Se você está perdido, eu não sei, não tenho muita certeza se a faculdade que eu estou fazendo é a vontade de Deus, não tenho muita certeza se o país que eu vim morar. Ok, entra no conselho do Senhor para ouvir a voz de Deus. Não tenta arrumar, não vai largar o emprego, não vai sair da faculdade agora, não vai voltar agora. Entra no conselho do Senhor e vai ter certeza para que você tome os passos corretos. Uma das coisas a se fazer
no conselho do Senhor, Davi vai descrever no Salmo de número 27, versículo 4, e eu vou ler, é um texto conhecido demais, mas você pode ter deixado passar alguma coisa aqui. Davi vai dizer o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A palavra meditar no hebraico aqui é bakar, que significa fazer pergunta. Então, por que é que a maioria de nós comete erros ao iniciar novos empreendimentos, a iniciar novos projetos, pastoreando igreja, exercendo ministério? Porque a gente não faz perguntas a Deus, ok? A gente não pergunta. Se a gente não perguntar, a gente às vezes não vai ter resposta, na maioria das vezes. Então, faça perguntas a Deus e espere Deus responder as suas perguntas. Ele vai responder as suas perguntas. Hildo, como é que você tem certeza que Deus vai responder as minhas perguntas? Deus é mais interessado no seu acerto do que você mesmo. Deus está mais interessado em que você acerte do que você próprio. Ok? Jesus, em João capítulo 5, versículo 19 e 20, João escreve aqui que Jesus exemplifica pela sua vida o que é desenvolver um estilo de vida a partir do conselho do Senhor. Isso é simplesmente sensacional. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então, o desejo de Deus para todos os seus filhos é que eles cheguem à maturidade e que eles caminhem a partir daquilo que eles estão vendo em Deus. Antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar qualquer decisão, antes de caminhar para qualquer direção, nós precisamos consultar a Deus, ok? Nós precisamos entrar no conselho do Senhor. Jesus tinha uma vida de oração, Jesus vivia no conselho de Deus. Não sei se você sabe, mas existe um livro escrito sobre nós, sobre a nossa história. Deus idealizou na eternidade como Ele desejava que eu vivesse, como Ele desejava que você vivesse, como Ele desejava que cada um de nós vivêssemos aqui nessa terra. E, obviamente, a predestinação bíblica não é fatalista. Você tem a opção de abraçar a vontade de Deus ou não, ok? Então, Salmo 139, verso 16 e 17, vai dizer o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Então, Davi está dizendo que existe um livro escrito sobre ele na eternidade, escrito por Deus, onde Deus delimitou, delineou, escreveu como ele desejava que fosse cada um dos dias de Davi. E obviamente o Senhor não escreveu na história de Davi que ele ia adulterar com Betseba. Deus não escreveu isso para ele. Ele falhou ali. Entende? Então, Hildo, e aí? Eu errei. Deus, eu tô em uma fase que parece que não foi o que Deus escreveu para mim. Tá bom, não tenho o que fazer mais. Só se arrepende e busque a vontade de Deus para os próximos dias, para os próximos passos. Ok? Permita que Deus crie um plano adicional para te trazer de volta para o plano eterno dele, específico para a sua vida. Salmo 40, versículos 7 e 8 vai dizer o seguinte: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Olha o que Davi está repetindo, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Davi possivelmente teve uma visão, ele era um profeta, né? Pedro disse que Davi era profeta. Então,
você percebe que possivelmente Davi teve uma visão do rolo do livro, do pergaminho que Deus havia escrito acerca da sua história. Ok? Então, nós precisamos buscar o conselho de Deus para saber o que é que o Senhor escreveu sobre nós. Isso é muito surpreendente. Quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei feliz de saber que eu não precisava continuar cometendo erros recorrentes, que eu podia entrar em um lugar de intimidade com Deus e a partir desse lugar compreender a vontade de Deus para mim, para que eu não precisasse ficar fazendo ali tentativas. E também entendi que o que eu fiz de errado daqui para trás, eu não tenho como resolver, eu só me arrependo. E eu peço a Deus para que, se esses erros me levaram para longe do propósito dele, que ele crie um plano adicional me trazendo de volta para o propósito. Ok? De volta para a vontade dele. Então, uma vez que você sabe qual é a vontade de Deus para você, você está a poucos passos da oração eficaz. Uma vez que você não é rebelde, você não é uma pessoa que tem conhecimento de Deus e vive em pecado deliberado, como diz Paulo em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Deus vai ouvir a sua oração, se você orar conforme a vontade dele. Entende isso? Então, se você toma nota no conselho do Senhor acerca da vontade dele para a sua vida, logo você pode orar corretamente. Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7 vai dizer o seguinte: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Observe qual é a figura que os guardas, os vigias estão sobre as torres, né, sobre os muros, vigiando, e eles conseguem ver algo. E aquilo que eles viam, aquilo que eles estavam vendo, eles declaravam aquilo para toda a fortaleza. Então, qual é a aplicação espiritual disso aqui? Deus te coloca em um lugar para que você veja a vontade dele e para que você ore essa vontade, dia e noite, e que você não se cale, e que você levante isso fazendo lembrar do Senhor acerca daquilo que ele disse. E não é que Deus esquece, é a figura de linguagem que ele quis usar, ok? É como se ele dissesse assim: essa é a minha vontade para você, agora conta ela para mim como se eu não soubesse. É isso que ele está falando aqui. Vós, os que fareis o Senhor lembrados, não descansem e nem dê descanso ao Senhor. Meu Deus. Até que ele cumpra aquilo que ele prometeu. Até que ele faça a vontade dele acontecer na terra como no céu. Então a vontade de Deus não está acontecendo por aí soberanamente, né, com essa soberania que algumas pessoas pregam. A soberania de Deus definiu que existem algumas coisas que só vão acontecer na sua vida quando você entrar em uma parceria em oração com Deus. Então, eu te entreguei aqui princípios para uma oração eficaz. Se você escrever isso, se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que você vai viver a vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Não esqueça, compartilhe isso com alguém, curte, se inscreve no canal, ou no YouTube, ou no Spotify. E até a próxima.